Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Para encerrar o mês de outubro com gostinho de missão, o Padre Gabriel dos Santos Filho, do Clero de Salvador e que está há quase um ano na Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia, no programa de hoje fala da experiência de ser missionário. Ainda no Chão e Paz, a missa de 80 anos de vida do cardeal Dom Geraldo Magela Agnello e os bastidores da produção do livro Deus Cuida de Nós, escrito pelo seminarista Divanildo Ribeiro. A Arquidiocese de Salvador firmou convênio com a Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia, e enviou em missão o Padre Gabriel dos Santos Filho. Há quase um ano ele está na Arquidiocese e experimenta no dia a dia o serviço missionário. A equipe do Chão e Paz aproveitou uma vinda dele para gravar esta entrevista. Olá, Padre Gabriel. Que bom a gente veio num lugar diferente hoje aqui, veio até Mar Grande para conversar com o senhor sobre missão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a procura de vocês. Estando aqui em Salvador, depois de nove meses fora de Salvador, passando aqui para participar de um encontro do grupo que faz parte da associação, que é a Associação dos Padres do Prado, soube que vocês estariam precisando dessa tomada. Pois é, a gente ficou assim, com muita vontade, né, de conversar com o senhor para abrir esse mês missionário aqui no nosso programa, exatamente por isso, porque o senhor é daqui da Arquidiocese de Salvador, é padre aqui da gente. Sim, sim. Mas como é que o senhor foi parar tão longe, você foi parar lá no norte, né, foi para Rondônia fazer o quê? Veja bem, o desejo de fazer um trabalho missionário é um desejo antigo meu, né? Também por conta eu situo esse trabalho meu dentro dessa proposta de vocês colocar o acento no mês de outubro, situo na própria proposta da igreja que começa a partir do mês de agosto, né? Agosto, setembro, outubro. Agosto como sendo o mês em que Deus nos chama, setembro em sendo o mês em que nós damos ouvido ao que Ele nos diz, e outubro como sendo o mês em que a gente efetiva o chamado que Ele nos faz. Então eu, na verdade, sempre tive esse chamado de Deus, que não é uma vontade minha simplesmente, mas é um chamado dEle, de fazer uma outra experiência, uma busca da face dEle revelada em outras culturas, outros povos, outras gentes. Então, agora, padre, os estados do norte, a gente infelizmente ouve pouco, né? As cidades a gente ouve menos ainda. Então me conta, como é Porto Velho? Bom, Porto Velho é uma cidade, ela é a Arquidiocese de Porto Velho, uma cidade que tem beirando 500 mil habitantes. É pequena para as nossas cidades aqui, mas para a idade que ela tem, que não tem ainda um século, é uma cidade grande, porque para lá muitas pessoas começam a chegar e também é uma densidade populacional que vem crescendo muito, mas não só a densidade populacional, mas a diversidade cultural, porque para lá vai gente de todo canto. Lá é uma cidade, aliás, não só lá Porto Velho, mas o estado todo, que era território nacional, portanto é uma cidade com um estado composto de vários Brasis lá dentro, por conta dos vários ciclos econômicos, né, que ocorreram. Então você veja, começando do ciclo da borracha, depois passando pelo ciclo da cassiterita, depois pelo ciclo do ouro, por último agora o ciclo das hidrelétricas que estão lá, né? Uma já está encerrando os seus trabalhos de implantação, a outra ainda está na metade, e esse vai e vem de ciclo econômico, trazendo também pessoas, tirando as pessoas dos seus lugares. A celebração dos 80 anos de vida do arcebispo emérito de Salvador e cardeal Dom Geraldo Magela Agnello foi repleta de homenagens e do carinho dos amigos. Além do clero e do povo de Salvador,
Políticos, bispos de outros estados e familiares vieram para participar da celebração aqui em Salvador. O Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Garcia, foi o local escolhido para a celebração que reuniu familiares, autoridades, amigos e sacerdotes que ao longo da vida acompanharam a história do cardeal Dom Geraldo Magela Agnello. O padre Lázaro Muniz era um dos presentes e durante quase toda a gestão de Dom Geraldo foi secretário pastoral. Foi um prazer poder colaborar, estar com ele. Quero louvar a Deus e agradecer realmente que esses 80 anos sejam assim de muita glória, de muita graça na bênção de Deus e de muito serviço. O Geraldo prestou muitos serviços à igreja e a nossa arquidiocese tem muito a agradecer e dizer a Deus muito obrigado por ter enviado o Geraldo para nós e muito obrigado, Dom Geraldo, por ser testemunha de Deus para nós. O padre Franklin é do último grupo de sacerdotes ordenados no governo de Dom Geraldo e guarda profundo carinho pelo cardeal. Fui ali da última turma ordenada por ele, tivemos a possibilidade de participar de um ano sacerdotal com a ordenação diaconal e ao final do ano a ordenação sacerdotal. Então sempre para nós é motivo de prazer, de alegria poder estar aqui juntos, reunidos com os amigos, bendizendo a Deus por isso. Amigos de outras cidades também vieram para participar da missa. Entre eles, um colega da época do seminário, que também tem o nome de Geraldo. O amigo não seguiu o sacerdócio, mas mantém firme a amizade e em diversos momentos participou da vida da igreja no mundo por conta da lealdade ao amigo cardeal. Sinto uma gratidão enorme por ele, por tudo que ele... do companheirismo, enfim. E principalmente quando ele recebeu o chapéu cardinalício, e fui a Roma para assistir, e lá foi distinguido com uma atenção toda especial, que foi recebido pelo Papa João Paulo II. Dom Geraldo foi arcebispo de Salvador durante 12 anos. Em Roma, foi secretário da Congregação para o Culto Divino e no Brasil exerceu o cargo de presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A contribuição do cardeal para a igreja foi destacada pelo atual presidente da CNBB, que também veio saudar o colega cardeal. Trago aqui meu abraço, meus cumprimentos como presidente da CNBB e em nome da CNBB ao Dom Geraldo nessa data tão importante, tão significativa para ele. Pedindo a Deus que o abençoe, que Nossa Senhora o proteja, lhe dê ainda muitos anos de vida, com saúde, para poder continuar servindo a igreja, servindo o Evangelho e servindo aqui a população que lhe é tão querida, né, da Arquidiocese de Salvador, no tempo em que Deus lhe conceder ainda. Mineiro de Juiz de Fora, Dom Geraldo escolheu a Bahia para morar depois que tornou-se arcebispo emérito. E na convivência com a igreja local, revela o seu bom humor. É um amigo, um companheiro, e eu admiro muito, especialmente nele, o humor. Ele, no meio de tanto trabalho, às vezes de cansaço, mas ele sempre tem uma pitada de humor, consegue ver os problemas mais difíceis sob um prisma, assim que eu diria até otimista. Após a missa, o aniversariante recebeu mais uma homenagem. O novo auditório da Cúria Metropolitana de Salvador, com capacidade para 500 pessoas, ganhou o nome do cardeal. Na solenidade de inauguração, a música clássica tão apreciada por Dom Geraldo foi a trilha sonora e o Quarteto Barroco na Bahia saudou o público com 4 peças musicais. A ocasião também foi marcada pelo lançamento de mais um livro de Dom Geraldo. Neste, ele reúne os principais artigos que escreveu para os jornais ao longo da vida. Em meio às homenagens e felicitações, Dom Geraldo manteve a tranquilidade que lhe é característica e ressaltou como é feliz por ser apenas um sacerdote. Eu agradeço a Deus por tudo que recebi e tudo foi graça e eu usei para o meu ministério, para cumprir as obrigações do meu ministério sacerdotal.
Chão e Paz faz uma pausa. O intervalo é rápido e a gente volta já. A chave do trabalho missionário é buscar o mistério de Deus nas pessoas. Para tanto, é preciso esvaziar-se, abandonar conceitos pré-fabricados e estar pronto para conhecer o outro. Confira na entrevista com o Padre Gabriel dos Santos Filho, que é do Clero de Salvador e que está em missão na Arquidiocese de Porto Velho. E como é você trabalhar numa realidade dessa, que a gente tem tanta diversidade, cada um traz o seu jeito, né, de rezar, o seu jeito de celebrar. Como é uniformizar um pouco isso? Acho que o desafio está justamente aí, porque eu tenho 19 anos de ministério, né, 18 anos de padre, mas como diácono, 19. Então, aqui eu trabalhei em várias possibilidades de trabalho, né, inclusive fui reitor do seminário também aqui, e aqui você sabe para quem está falando. Você sabe quem é seu interlocutor. Em Porto Velho você não sabe quem é seu interlocutor. Vai tomando consciência depois, né? E isso é desafiante, porque afinal de contas você tem à sua frente uma pessoa que você não sabe. Você vai conhecer. Por outro lado, a meu ver, essa é a chave missionária, porque te obriga, te força a você buscar o mistério de Deus presente naquela pessoa, como Jesus, né? Então aí você sai em busca desse mistério que está presente naquela pessoa. Para sair em busca, e a palavra missão é saída, né? Para sair em busca desse mistério, você tem que se desarmar. E até de muitas ideias, e de muitos conceitos, né, de muitas visões, e começar a ver o outro não a partir de si, mas a partir dele. Tem um movimento, eu não tinha experimentado isso na vida. Então foi um desafio bom que o senhor se colocou. Acho que um pouco para os leigos, por exemplo, que estão nos assistindo, quando a gente promove na comunidade visitas, é um pouco disso também. Eu costumo dizer, olha, os meus colegas padres e meus irmãos do ministério aqui de Salvador, e eu, de 18 anos fazendo pastoral aqui, claro que a dimensão missionária estava presente no meu trabalho, porque a igreja não existe se não for para realizar essa missão, né? Essa dimensão, que é a dimensão missionária. Mas eu me deixei levar, né, por esse chamado de partir mais distante, justamente para radicalizar mais essa dimensão, entendeu? E para fazer uma experiência bem concreta daquilo, do amplo que a gente já experimenta, mas bem focalizada, entendeu? Então tem sido assim muito apaixonante. É desafio, né? A realidade clama mesmo, e não, até do ponto de vista eclesial. Você sabe que Rondônia é um estado numericamente protestante, né? Então imagine, para mim, que saio de um estado numericamente católico, não é? E não é fácil eu cito um exemplo. Há mais ou menos 2, 3 semanas, eu fui pegar esse óculos que eu estou usando lá na ótica, e a senhora me viu com um anel que eu estava usando, um anel escrito Jesus. Até esqueci de colocá-lo, né? Escrito Jesus, que eu ganhei aqui em Salvador. Estava com ele. Aí ela disse logo, que bonito! Onde foi que o senhor achou? Eu disse, não achei nem, eu ganhei. O senhor é pastor, né? Quando ela falou aquilo, eu fui enfático em dizer, não, eu sou padre. Porque não aguentava mais ouvir essa comparação de pastor, ou de essa linguagem, essa terminologia completamente protestantizada.
Porque eu venho... O senhor também é pastor. Né? Pelo menos o nosso pastor, né? Mas Então, para dizer a vocês o quanto é marcada aquela cultura pela presença protestante. Portanto, isso clama muito os católicos de fato sair. Né? Agora, padre, culturalmente também é um choque, né? Acho que deve ter umas especificidades do lugar que te causa alguma estranheza. A estranheza maior é o fato de você não se sentir com um chão cultural consolidado. Salvador, Recôncavo, é um chão cultural consolidado. Dessas várias mesclas, mas é consolidado. Então, quando você está aqui, você sente, você respira antiguidade, você sabe que está num lugar plantado, baianamente falando. Lá não. Lá você começa a procurar o que é que identifica, né? Aqui vocês têm muitos sinais identificadores da cultura. É comida, é bebida, é jeito de falar, é gingado, é musicalidade. Então, são muitos sinais identificadores da cultura baiana. Lá não existe isso. Então, você fazer pastoral num lugar... Então, você tem que se colocar numa atitude de fato de quem veio para buscar. Até mesmo para ver a construção cultural que o Espírito opera. Porque está em construção. É tudo muito novo, muito recente. No próximo bloco, você vai conhecer o processo de redação do livro Deus Cuida de Nós, escrito pelo seminarista Divanildo Ribeiro. Aguarde, o intervalo é rápido e a gente volta já. O processo de discernimento é fundamental antes de partir para um trabalho religioso. É no período de reflexão que o missionário avalia se o chamado que recebeu é realmente a vontade de Deus. Esta é a principal dica que o Padre Gabriel dos Santos Filho dá para quem quer mergulhar em uma missão. Agora, padre, como é que a gente pode se preparar para uma missão? Assim, porque a gente tem uma missão de vida, mas exatamente Jesus de vez em quando dá uma missão pontual, né? Eu quero que você faça tal coisa. Quando a gente recebe uma missão assim direta, como é que a gente se prepara? Foi bom você falar, essa missão, no meu caso, é uma missão bem pontual. Não sei quanto tempo vou ficar, pode ser que fique por 3 anos, como é o inicialmente previsto, pode ser que demore mais, renove-se o contrato. Então, como é que a gente se prepara? Eu, como falei, já vinha sentindo isso há algum tempo, há muito tempo, não é? E fui discernindo com 1 ou 2 amigos, porque como se trata de uma mudança radical, então você tem que discernir com a igreja, não é? E os amigos nossos são os irmãos do Ministério Presbiteral, aqueles que te ajudam de fato a ver a coisa com mais clareza. No meu caso, além de passar por isso, por essa triagem, também fiz um retiro específico, por sinal até nos moldes inacianos, lá na igreja de Santo Antônio da Barra, orientado por um inaciano, por um padre jesuíta, que me ajudou a discernir a vontade minha para saber se de fato correspondia à vontade de Deus, para saber se é a vontade de Deus ou não. O primeiro passo é esse. O primeiro passo da preparação é saber se aquilo que você disse é chamado de fato o é. Depois, se você confirma esse chamado para a missão, aí você procura ver os encaminhamentos práticos. No meu caso, o primeiro encaminhamento prático foi procurar o meu arcebispo, não é? Para que não fosse uma vontade minha, e sim uma vontade da igreja, de Deus que passa pela igreja, e sendo vontade de Deus que passa pela igreja, que o envio também fosse em nome da igreja. Então, a minha estada lá é uma estada da Arquidiocese de Salvador. Então, é um braço da Arquidiocese de Salvador que está em Porto Velho.
não só espiritualmente falando, não é? Pastoralmente falando, mas também até juridicamente falando, porque foi celebrado um convênio entre a Arquidiocese de Salvador e a Arquidiocese de Porto Velho. Os senhores bispos entraram em acordo e todos os trâmites foram feitos. Também na parte de Porto Velho, não foi somente o arcebispo de Porto Velho, que por sinal é um baiano de Santo Antônio de Jesus, o seu nome é Esmeraldo Barreto de Farias, que foi bispo de Santarém e de Paulo Afonso. Não foi somente ele quem me acolheu, mas foi todo o clero na figura jurídica do Conselho Presbiteral. Meu nome passou pelo Conselho Presbiteral de lá, não é? Foi-se traçado um perfil da minha pessoa, um histórico mínimo. Padre, muito obrigada pelas suas orientações, por esta beleza de falar e que a gente possa ser mais missionário na nossa fé. Lá eu tenho um prazer, tenho uma alegria muito grande de estender algo que já fazia aqui e que foi identificado e confirmado pelo bispo de lá, quando expressou o convite e traçou o local do trabalho, que seria a formação. Então eu trabalho lá, moro no seminário, trabalho com a direção dos estudos, dos rapazes, dos seminaristas, e além disso com a formação geral da Arquidiocese de Porto Velho, participando do conselho da coordenação pastoral. Então tem sido um trabalho muito... Não tem tido tempo de ter muita saudade. Então que bom, felicidade dizem é ter o que fazer. Obrigada. Antes do lançamento de um livro, há um longo caminho que envolve a pesquisa e a redação. Os autores precisam de muita dedicação, estudo e coragem, como nos conta o seminarista Divanildo Ribeiro, que publicou o livro Deus Cuida de Nós. Divanildo é baiano de Cruz das Almas e está no último período do curso de teologia. Morou no Maranhão, onde fez filosofia, e na caminhada religiosa guardou muitos escritos. Eu peguei esse material e disse, vou digitar. Digitei, depois de um diálogo de um colega vendo eu digitar, dizendo assim, olha, dá um livro. Eu disse, não dá não, não dá mesmo, ninguém vai querer ler, a não ser eu, porque são reflexões minhas, pessoais. Mas aí, de repente, para chegar à conclusão de um tema, eu tive que observar o que me acompanha nessas reflexões. Qual é o foco principal? E comecei a perceber que foi a providência divina. Foi Deus. E se foi Deus, Ele cuida de mim. Se Ele é providente, Ele cuida de mim. Mas se Ele cuida de mim, Ele não cuida só de mim. Ele cuida do meu irmão, da minha irmã, cuida de todos nós. Depois de pedir conselho ao reitor do seminário e muito rezar, Divanildo aceitou o desafio. Para escrever a publicação, ele tomou como ponto de partida a leitura orante da Bíblia e a vivência pastoral. Com linguagem simples e diagramação leve, o livro fala da presença e do cuidado de Deus na vida da humanidade. Botei tantos empecilhos, pessoalmente falando, em relação a publicar, a tornar público essa obra. Eu agora sinto aquela outra sensação. Que bom que eu publiquei, que bom que esse projeto foi à frente, porque esse projeto, eu posso dizer, não é meu, é do Senhor, né? Então foi uma experiência minha, pessoal, mas que agora possa ajudar outras pessoas. Foi aqui no quarto, na companhia dos livros, da Bíblia e das fotos da família, que o seminarista transformou os momentos de folga em tempo para se dedicar à publicação. Que é um caminho seguro da nossa fé, está aqui no catecismo. Por exemplo, quando eu vou falar da família, como providência de Deus, aqui que eu vou buscar a família no seu sentido originário, né? E vocês podem perceber, já aqui nesse ambiente, que eu sou devotíssimo da Sagrada Família, né? Você pode observar, da Sagrada Família. Então eu vou falar da família no seu sentido originário, olhando para a família de Nazaré. E aqui no catecismo nos dá a melhor resposta. Temas como família, perdão, Eucaristia e a providência divina estão impressos nas páginas do livro, que é um convite à oração.
eu estou lendo o seu livro. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tomei uma decisão. Não vou ler todo de vez, porque esse livro está me ajudando a aprofundar na minha experiência, e um livro que me ajuda a aprofundar na experiência, eu vou lendo hoje uma meditação, amanhã outra. Não é um livro que eu estou preocupado em terminá-la logo. Os colegas do seminário acompanharam de perto o processo e apoiaram a iniciativa que já inspira outros futuros padres da Arquidiocese de Salvador. Claro, inclusive já falei para ele que no futuro eu posso até produzir alguns livros, porque também tem alguns materiais que produzo. Aí, quem sabe ele pode até escrever meu prefácio de um livro. O livro pode ser encontrado no Seminário Central, nas paróquias São José de Amaralina, São José em Cruz das Almas e na editora Ave Maria. O programa de hoje fica por aqui, mas durante a semana você pode entrar em contato através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Se quiser rever o nosso programa ou saber das novidades da Arquidiocese, é só acessar o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma bonita semana, fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.